Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Eu sou o professor Wagner de Geografia. Pessoal, nessa aula nós vamos tratar sobre a região centro-sul do país. Eu não sei se vocês notaram, mas esse ano nós estamos trabalhando apenas o Brasil, os aspectos geográficos do nosso país, do Brasil. Então hoje nós vamos discutir um pouquinho, conhecer sobre a região centro-sul do país, certo? Mas antes de nós tratarmos da região centro-sul, é necessário nós discutirmos algumas coisinhas antes. Vamos lá? O primeiro ponto que nós vamos discutir, pessoal, é o seguinte: afinal de contas, o que significa regionalizar? O que significa regionalizar o espaço? Bom, regionalizar, pessoal, significa organizar o espaço. Organizar esse espaço de acordo com características semelhantes, características socioeconômicas, características históricas, políticas, culturais, certo? Características naturais também, por exemplo, de acordo com o relevo, de acordo com a hidrografia, de acordo com o clima, certo? E qual que é o objetivo dessa regionalização do espaço? Bom, para os nossos gestores, né, para quem toma conta da sociedade, né, os nossos políticos, regionalizar o espaço é uma forma de melhor administrar, por exemplo, os recursos, certo? Com essa organização do espaço fica melhor pôr em prática políticas públicas. Então é muito importante nós entendermos de que forma o Brasil é regionalizado. Vamos lá? Bom, essa regionalização aqui, pessoal, ela é feita, né, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Segundo essa regionalização, o Brasil contém 5 regiões. São elas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, conforme vocês podem ver aqui nesse mapa. Essa regionalização, ela respeita o quê? Ela respeita os limites dos estados. Estão vendo aqui os limites dos estados? Por exemplo, quais são os estados formados que formam a região Centro-Oeste? Nós fica bem claro aqui, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, certo? Então ela respeita, um dos critérios é esse, a divisão dos estados. Porém, o nosso livro didático de geografia, que é o Geografia, o Território e a Sociedade, volume do 7º ano, ele trabalha com uma outra perspectiva. Ele não trabalha com essa perspectiva do IBGE, ele trabalha com uma outra perspectiva, certo? Qual que é a perspectiva dele, professor? Essa perspectiva aqui. Ele trabalha, pessoal, com os grandes complexos regionais, que são 3: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Observem, pessoal, que nesse caso aqui, para formar esses grandes complexos, não é levado em conta os limites dos estados, certo? Por exemplo, lá no Maranhão, aqui ó, o Maranhão que naquela outra organização ele está na região Nordeste. Porém, aqui nessa divisão, na divisão dos grandes complexos regionais, nós vemos que a porção Oeste está para a Amazônia e que a porção Leste está para o Nordeste, certo? Então, essa forma de organizar o espaço a partir dos grandes complexos regionais, nesse caso aqui, não leva em conta esses limites dos estados, certo? Essa é uma grande diferença. E é de acordo com essa regionalização, com essa organização do Brasil, que o autor do nosso livro didático trabalha, certo? Isso é bem importante. Caso vocês tenham dúvida, a gente pode voltar nessa questão da regionalização do espaço, certo? Então vamos lá. Então como que se deu? Vamos agora tratar do Centro-Sul. Nós já vimos sobre regionalização do espaço, nós vimos que é possível organizar, regionalizar
o espaço, o território brasileiro de acordo com grandes complexos regionais. O nosso foco agora vai ser estudar um desses complexos regionais, qual que é o Centro-Sul. Então vamos lá. A ocupação do Centro-Sul começa lá no início da colonização. Porém, pessoal, essa região ela não tinha tanta importância econômica assim, certo? A região mais importante no período colonial, lá no início do período colonial, era a região Nordeste. Região essa que produzia a cana-de-açúcar. Porém, com a descoberta do ouro, dos diamantes, né, ocorre o quê? A mudança do eixo econômico, né, do Nordeste para o Centro-Sul. É nesse momento também, pessoal, que ocorre uma integração do país. Como assim integração, professor? Ora, se eles estão no interior do Brasil, do que eles precisam? Eles precisam de alimentação, de roupa, certo? Então, por exemplo, a alimentação vinha do Nordeste, vinha do Sul também, entendeu? Então, ocorre o quê? Essa integração do território. Isso lá no século XVIII. Então, vai ocorrendo um fenômeno que é o quê? A mudança do eixo econômico para o Centro-Sul. Antes, a principal região econômica era qual? O Nordeste. Ela vai, com os tempos, nós vamos continuar discutindo essa questão aqui no vídeo, mudando para o Centro-Sul, certo? Então vamos lá. Já no século XIX, o café que passa a ser o principal produto da economia, certo? O ciclo do ouro ele vai caindo na produção do ouro e muda o principal produto, né? Muda as atividades econômicas, é um novo ciclo econômico. A partir do século XIX, então, o café passa a ser o principal produto da economia brasileira. O café era cultivado onde? Começou a ser cultivado no estado do Rio de Janeiro, depois passou a ser cultivado no estado de São Paulo, em Minas, certo? E passa a ser o principal produto. Vocês já assistiram aquelas novelas das 6 na Globo? Que sempre muitas vezes retrata um tema de época. Várias dessas novelas retrataram esse período, o período do café, que é o período imperial do Brasil também. Vocês terão a oportunidade de estudar o Brasil Império mais à frente. Mas o importante agora é saber que no século XIX o café passa a ser o principal produto da economia brasileira, certo? Bom, a produção cafeeira no século XIX, pessoal, ela impulsiona a urbanização, certo? Ela também desenvolve o transporte ferroviário. Como assim? Bom, o café precisava ser transportado, né, até o Porto de Santos, né? Precisava ser escoada essa produção cafeeira. Nesse sentido, precisava de um meio de transporte. E qual era esse meio de transporte na época? O trem. Então, ele impulsiona também os transportes, certo? Nesse caso, a estrada de ferro. E também passa a ter nas cidades uma rede de serviços, né? Passa a ter também urbanização. É esse momento também que passa a chegar novos imigrantes, uma onda imigratória bem intensa no Brasil. E o mais importante, a produção cafeeira, ela impulsiona a industrialização, certo? Nós vamos ver isso também. Então, ela impulsiona a industrialização, certo? Como assim impulsiona a industrialização? É com esse dinheiro, com esse capital, né, que é colocado em prática esse novo setor da economia, o setor secundário, o setor, né, de industrialização, o setor que transforma a matéria-prima em produtos, certo? E como que estava o Brasil? Começa a se industrializar lá no final do século XIX, no início do século XX também, já tem o que nós chamamos de industrialização incipiente. O que é incipiente, professor? É o início da industrialização. Nesse início do século XX, pessoal, já havia o quê? Mercado consumidor. Já havia também uma infraestrutura, portos, ferrovias, e havia também, principalmente
nos grandes centros urbanos, né, mão de obra qualificada. De quem? Dos imigrantes. Os imigrantes eles já tinham contato na Europa com o mundo urbano, o mundo industrial, certo? Eles já tinham contato com essa forma de vida urbana, com essa forma de vida industrial. Eles já estavam habituados aos sons das sirenes das fábricas, por exemplo, certo? Então, para ter atividade industrial, tem que ter esses 3 itens aqui. Mercado consumidor, tinha que ter uma infraestrutura e tudo isso já tinha, certo? Aqui é a Avenida Paulista atualmente. Porém, pessoal, professor, e o ciclo do café? Bom, o ciclo do café não que o café deixa de ser produzido, né, de uma hora para outra. Não. Porém, com a queda da Bolsa de Valores em 1929, o café passa a ser o principal item, né? E passa a ter um maior investimento na industrialização. Pessoal, eu não vou tratar da industrialização, porque já tem um vídeo lá na plataforma Google Sala de Aula que trata dessa temática, certo? Mas é importante nós levarmos em conta isso, porque essa industrialização ela se concentra na região Centro-Sul, certo? Ou seja, esse conteúdo está conectado com o outro conteúdo sobre industrialização brasileira, certo? Então vamos lá. Aqui é a Avenida Paulista atualmente, pessoal. É aqui que ocorre, aqui que são tomadas as decisões, as principais decisões, certo? Nessa avenida. Nessa avenida, pessoal, tem sede de bancos de vários países, certo? Sede de bancos, sede também de multinacionais, certo? Também escritórios de várias empresas. Essa podemos dizer que é uma das principais avenidas do país, a Avenida Paulista, em São Paulo, certo? Por que em São Paulo? Porque São Paulo foi a cidade que recebeu, né, essa industrialização de forma massiva, né, de forma forte, certo? Então, por isso que é interessante nós vermos aqui essa imagem. Essa imagem é bem significativa para o nosso conteúdo. Bom, pessoal, o Centro-Sul, ele passa a ser o centro da economia brasileira, certo? É nessa região também que está a maior parte da população, uma região que apresenta maior densidade demográfica. As principais cidades do país estão no Centro do Sul. Quais são? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba também. É nessa região, pessoal, que estão os principais centros de pesquisa, né? As principais universidades, como a Unicamp, em Campinas, a USP, em São Paulo, certo? Institutos que fabricam vacinas, como o Butantan, né? Como o Oswaldo Cruz, certo? Então são grandes centros de pesquisa que estão situados nessa região. É uma região também que tem um parque industrial extremamente diversificado, certo? Se fabrica de tudo. É uma região, pessoal, que recebeu muitos imigrantes, certo? Muitos imigrantes ali nos anos 60, 70 ainda continuam recebendo, não com tanto fluxo como na época do milagre econômico, por exemplo, que vocês viram sobre o milagre econômico lá quando trata da industrialização, certo? Mas é uma região que recebeu muita gente de fora, certo? E é uma região também com marcante contraste social, certo? Aqui nessa imagem nós observamos o quê? Bom, um edifício, né? um prédio de apartamentos, né? Nós podemos observar ali, olha, que cada apartamento tem uma piscina naquela varandinha ali de fora, olha, naquela sacada, certo? Isso é muito luxo, né, pessoal? E do lado desse prédio luxuoso, né, que com certeza moram pessoas extremamente ricas, tem uma comunidade, né? Hoje em dia o termo correto para usar é comunidade, mas usava-se também no passado o termo favela, certo? Então essa é uma região também de forte contrastes sociais. Isso é muito importante, certo? Não, embora tenha algumas características que a fazem ser o Centro-Sul, também é marcado por diferenças, certo? E uma dessas diferenças é esse contraste social. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou deixar a atividade lá na plataforma Google Sala de Aula para vocês.
E quaisquer dúvidas me procurem pelo WhatsApp ou deixem comentários lá na plataforma, tá ok? Lá no ambiente virtual. Bom, é isso e muito obrigado.